Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Este vídeo tem como tema Origem da célula eucariota. Então, antes de seguirmos para o vídeo, eu gostaria de te pedir que subscrevesses, deixasse o teu like e comentasses aqui embaixo, pois dessa forma o YouTube percebe que o vídeo é importante e vai recomendar para um maior número de pessoas. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. Eu sou o Alexandre Armando Umbachipaco, licenciado em Medicina, profissional de enfermagem e aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade Jean Piaget de Angola e fundador do preparatório Alpha. Serei o professor desta aula. Bom, então hoje vamos falar sobre a origem da célula eucariota. Em vídeos passados, se ainda não viste, nós falamos sobre a origem da vida na Terra. E na última aula que falamos sobre a origem da vida, a hipótese da evolução química, nós falamos sobre a origem da célula procariota, não é? E vimos sempre que o processo de evolução seria de um ser mais simples para um ser mais complexo. Então, se ainda não viste essa aula, aqui em cima vai passar o link e poderás assistir essa aula em primeira instância para entender mais ou menos a origem da célula eucariota, para depois poderes compreender então a origem da célula. Vais ver a aula da origem procariota e depois a origem da célula eucariota. Então, a origem da célula eucariota é explicada através de duas teorias ou hipóteses: a hipótese autogênica e a hipótese endossimbiótica, proposta por Lynn Margulis. Esse nome é muito interessante, pois na biologia foram muitas as mulheres que contribuíram para o desenvolvimento de várias teorias, mas apenas poucas aparecem com seus nomes. E essa aqui é uma mulher de destaque, porque não foi a primeira a falar sobre a origem da célula eucariota, propriamente sobre a hipótese endossimbiótica, mas foi a primeira a trazer um leque de conhecimento sistematizado. E na ciência, como na vida, é sempre assim. Nem sempre vai vencer aquele que está mais preparado, mais preparado não, o mais forte, mas sim aquele que está mais preparado. E no caso, Lee Margulis estava mais preparada e ganhou então a autoria da hipótese endossimbiótica. Gostaríamos de relembrar que é possível dividir as células em dois grandes grupos, células eucariotas e células procariotas. A origem dos termos é grega, o termo pro significa primeiro e o termo eu significa verdadeiro. Já cario vem do grego karion, termo que faz referência ao núcleo. Logo, células procariotas são células que não possuem um núcleo verdadeiro, não é? E nós podemos ver que as células procariotas vão apresentar um nucleoide, e o nucleoide das células procariotas é anterior ao núcleo das células eucariotas, surgindo primeiro na história evolutiva das células. Em células eucariotas, o material genético encontra-se envolvido por um envoltório nuclear membranoso denominado de carioteca. Aqui gostaria de deixar claro uma simples diferença que na verdade pode ser simples, mas que depois pode trazer grandes problemas. E na verdade até os alunos nas provas de exames de acesso e outras provas das nossas escolas erram sempre a diferença entre eucariota e eucarionte, procariota e procarionte. Eucariota é a célula e procarionte, não é? Ou eucarionte vai ser o ser. Então, eucariota, a célula, eucarionte, o ser. Procariota, a célula, procarionte, o ser. Então, é esta a diferença que, nesse aspecto, pode ser uma diferença mínima, mas que, se não bem entendida, pode trazer vários problemas. Nós temos uma diferença, um quadro, né, nesta imagem, onde percebemos a diferença entre a célula procariota e a célula eucariota. Vemos o tamanho, em tamanho a célula
procariota é menor, de 0,5 a 5 micrômetros, já a célula eucariota de mais ou menos a 40 micrômetros. Não é? A parede celular, isso já é a sua constituição, da célula procariota é rica em polissacarídeos mais aminoácidos. Já a eucariota vai diferir. Em plantas vai ser a celulose e em fungos vai ser a quitina. O material genético na célula procariota está em contato com o citoplasma, né? Está disperso no citoplasma. Isso é uma diferença muito importante. Já na célula eucariota está envolvido no seu núcleo. Então, um é individualizado e o outro não é individualizado. Na célula procariota nós não encontramos organelos membranares, encontramos apenas ribossomos, e já nas células eucariotas nós vamos encontrar os organelos membranares. O que são organelos membranares? Organelos membranares são organelos envolvidos por membrana, assim como o próprio nome já diz. Então, estruturas respiratórias da célula procariota: citoplasma mais membrana plasmática. Nós vamos encontrar mitocôndrias. Fotossíntese é feita nas células procariotas através das lamelas fotossintéticas, e na eucariota os cloroplastos. Por que aqui na eucariota nós temos os cloroplastos? Porque, amigo, é bom anotar isso, ou não esquecer, que no reino eucariota, ou seja, nas células eucariotas, nós vamos encontrar dois reinos, o reino vegetal e o reino animal. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal são células eucariotas. Isso aqui é para colocar na mente. Flagelos. Então, na célula procariota são simples e nas células eucariotas são complexos. Ao falarmos sobre a origem da célula eucariota, nós sublinhamos duas hipóteses: a hipótese autogênica e a hipótese endossimbiótica. A hipótese autogênica, de acordo com esta hipótese, os seres eucariontes são o resultado de uma evolução gradual dos seres procariontes. Numa fase inicial, as células desenvolviam sistemas endomembranares através de invaginações progressivas da membrana plasmática. O núcleo ter-se-á formado por porções da membrana que envolveram o material nuclear. Outras membranas evoluíram no sentido de produzir organelas semelhantes ao retículo endoplasmático. Posteriormente, algumas porções de material genético abandonaram o núcleo e terão incorporado pequenas estruturas membranares, onde evoluíram sozinhas, originando deste modo as mitocôndrias e os cloroplastos. Nós vemos uma imagem que elucida mais ou menos como é feito então esse processo de invaginação. Nós temos aqui no primeiro segmento que, segundo a hipótese autogênica, as células desenvolveram sistemas endomembranares resultantes de invaginações da membrana. Ou seja, no processo de formação da célula eucariota, nós podemos ter em conta alguns aspectos muito importantes. Partindo do ponto de que a célula eucariota é uma célula com vários organelos. Isso é que lhe diferencia da célula procariota. A célula procariota não tem organelos membranares. E a célula eucariota tem organelos membranares. Então, onde que surgiriam esses organelos membranares? Esses organelos membranares surgiriam de invaginações da própria membrana, da própria célula. Com essas invaginações poderiam resultar, elas entravam, cada vez que reentravam, pequenas porções, não é? Algumas dessas invaginações armazenavam o DNA, formando o núcleo. Outras membranas deram origem a organelos semelhantes ao retículo endoplasmático, e no decurso da evolução, algumas porções do material genético abandonaram o núcleo e evoluíram sozinhas no interior de estruturas membranares, dando origem a organelos como mitocôndrias e os cloroplastos. Bom, aqui, esta última parte sobre as mitocôndrias e os cloroplastos, nós percebemos que a maior parte dos organelos que foram constituídos, ou seja, são constituídos da célula eucariota, têm sim membranas, mas não têm ADN próprio.
As mitocôndrias e os cloroplastos têm ADN próprio, e por terem ADN próprio, isso sugere que elas não se desenvolveram dentro desta mesma célula, ou seja, não poderiam se desenvolver a partir dessa invaginação. Então isso aqui é um ponto fraco desta teoria, mas no entanto ela sugere que outros organelos como o complexo de Golgi, não é? Como o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, surgiriam através das próprias invaginações. Então eles invaginavam e depois lá dentro formavam um organelo. E assim, essa teoria surgiu apenas para explicar a origem dos organelos que não seriam cloroplastos e mitocôndrias. Esta hipótese, inicialmente proposta por Lynn Margulis, defende que os seres eucariontes terão resultado da evolução conjunta de vários organismos procariontes, os quais foram estabelecendo associações simbióticas entre si. A investigadora propôs que as mitocôndrias e cloroplastos seriam inicialmente organismos procariontes autônomos, contudo, há cerca de 2100 milênios antes de Cristo, ter-se-ão estabelecido relações endossimbióticas entre os procariontes heterotróficos ancestrais e as células de maiores dimensões. Os procariontes heterotróficos ancestrais terão dado origem às mitocôndrias. A íntima cooperação entre essas células teria levado a uma evolução conjunta dos organismos que resultou no surgimento de células eucariontes heterotróficas. Esta cooperação torna-se vantajosa para a célula hospedeira, pois a utilização do oxigênio por parte do simbionte permite afastar o oxigênio do núcleo, impedindo assim a destruição do material genético por reação com oxigênio. Por outro lado, o procarionte passa a ter disposição mais oxigênio para a produção de energia. Então, ao observarmos essa imagem, nós percebemos então como as células hospedeiras ancestrais obtinham suas fontes de alimentação e, mais do que isso, como surgiriam então as mitocôndrias e os cloroplastos. Quando falamos sobre a teoria autogênica, nós referimos que uma das questões que faltava para essa teoria ser totalmente aceite era a origem das células, dos organelos, da mitocôndria e dos cloroplastos. Essas organelas, por terem material genético próprio, a teoria não conseguia sugerir, ou explicar como elas tinham se originado dentro dessas células. Então a teoria endossimbiótica vem explicar a origem da mitocôndria e do cloroplasto dentro do sistema de organelas de uma célula. Então, uma célula hospedeira ancestral fagocitava uma mitocôndria. E essa mitocôndria, que já era uma célula produtora da sua própria energia, era uma célula boa para essa célula hospedeira ancestral. Por quê? Porque eles viviam numa relação de simbiose ou relação múltipla, onde ambos saem a ganhar. Como é que ambos saem a ganhar? Então, a mitocôndria, por sua vez, tinha proteção, tinha proteção porque estava dentro de um sistema de organelas dentro de uma célula, tinha proteção, e a célula hospedeira tinha uma forma de obtenção de energia, que era através do mecanismo de respiração celular que a mitocôndria fazia. Então havia um estabelecimento de relação de simbiose. Só que em dado momento também havia ali uma célula, um cloroplasto, E essa célula ancestral engloba um cloroplasto em seu interior, e aí nasceu a célula vegetal. E no outro lado, onde só tinha mitocôndrias, nasceu a célula animal. São as principais diferenças entre uma célula animal e uma vegetal, é que uma tem mitocôndrias e cloroplasto, no caso das células vegetais, e a célula animal apenas mitocôndrias. Então, amigo, esta foi a nossa aula. Se chegaste até aqui, deixa o teu like, subscreve o canal e compartilha o vídeo, e dessa forma podes ajudar o canal a crescer. Terminamos com a nossa frase de onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Subscreva para mais vídeos e até um próximo vídeo.